Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje nós vamos conversar com José Loyola Bechara. Vamos conversar sobre o processo de realização na sua gestão frente à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo. E também vamos fazer um balanço da Conlastec que aconteceu ontem. A gente está gravando o programa hoje na sexta-feira. Aconteceu ontem, dia 20 de outubro, lá na sede do Sebrae da Arte. Um belíssimo evento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Hoje vamos entrevistar José Loyola Bechara. Vamos conversar sobre o processo de gestão que se concluiu na semana passada, lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, e também sobre a Conlastec, o que aconteceu ontem, no dia 20 de outubro, na Conlastec, lá no Sebrae. Foi um belíssimo evento. A gente percebe que o ambiente de inovação da região serrana e do leste fluminense está amadurecendo. Isso é muito importante para todos nós que queremos nossos garotos empregados na região, que não possam ir embora, né? Acabam gerando empresas aqui, as empresas acabam saindo da nossa região. Vamos também conversar então com o José Loyola Bechara, que é analista de sistemas do IPRJ e da UERJ. Loyola, é um prazer ter aqui novamente no programa. Nós que já fizemos uma entrevista anteriormente, né, falando sobre a Lei de Inovação de Nova Friburgo, processo de regulamentação. E hoje vamos falar um pouco sobre esse balanço seu à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que foi consolidado ao longo desse processo em que você esteve à frente, dando continuidade a um trabalho já bacana que estava sendo feito anteriormente na Secretaria pelo Marcelo Verdi. Olá, Márcio. Muito um prazer estar aqui com você, tá? E é sempre um prazer participar aqui desse programa, principalmente aí você que já ajudou bastante a gente aí na implantação, né, do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente pode até ir desenvolver, conversar um pouquinho, né, sobre o andamento, mas você teve uma participação realmente bastante importante aí nesse processo nosso. Obrigado, Loyola. É um prazer trabalhar com gente boa, né? A gente possa pensar a cidade do futuro, né? E a gente tem uma equipe muito boa em Nova Friburgo e isso deixa a gente muito satisfeito de ver como é que esses ambientes
amadurecendo ao longo do tempo, né? Qual balanço você faz aí ao longo da sua trajetória? Como é que você definiria esse processo seu frente à Secretaria de Ciência e Tecnologia? Eu sei que é sempre um desafio muito grande, pessoal, né? A gente se desgasta muito frente a essas missões que eu tive. Mas, enfim, como é que você faz o seu balanço aí frente à Secretaria? Bom, assim, eu poderia falar aquela palavra chavão, né? Que eu saio com o sentimento de dever cumprido, né? Mas na prática a gente sempre sai assim com uma frustraçãozinha, a gente achando que a gente poderia fazer mais, né? Sempre é normal esse sentimento, né? Mas assim, eu acho que a gente caminhou bastante, tá? Eu diria assim, né, que coloquei mais um tijolinho, né, na construção aí da ciência e tecnologia da cidade. Eu acho que assim, eu preciso explicar um pouquinho o que é a secretaria, né? Porque a secretaria realmente ela compõe assim setores assim que são muito diferentes uns dos outros, né? O nome, eu gosto até sempre de falar o nome completo da secretaria, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e Educação Profissionalizante Superior. Então tem a parte de educação profissionalizante, né? E a parte da ciência, tecnologia e inovação propriamente dito, né? Então assim, a gente sempre trabalha com equipe reduzida, né? Logo assim que eu entrei, a secretaria basicamente de ciência, tecnologia e inovação era basicamente eu, tá? Então, assim, era um pouco depois eu fui, né, tentando trazer mais gente para poder compor a equipe, mas então é sempre realmente um trabalho bastante difícil, né? E dentro da secretaria, por exemplo, a gente tem aí a parte de educação profissionalizante, tem o centro do vestuário, que são cursos profissionalizantes. Então, tem uma dinâmica completamente diferente, é como se fosse realmente uma escola, né? E graças aí à equipe, realmente, que é a equipe fantástica que cuidava dessa parte do SEVEST, a Val, a Miriam, que conduzia muito bem, brilhantemente aí esse setor, conseguia me liberar um pouco aí das outras tarefas, né? Em paralelo, a gente tinha a central de monitoramento do programa Cidade Inteligente, que é comandado aí pelo Maurício, com a ajuda da Juliana e outros, né? No SEVEST tem aí todos os instrutores que são fantásticos, né? Compromissados, e aí na Cidade Inteligente também todos os outros assessores, né? Então, acabava, vamos dizer assim, de certa forma, me liberando um pouco, né? Mas mesmo assim, com uma equipe, né, tão pequena, né, acaba ficando difícil aí, bastante difícil de trabalhar. Eu estava assim começando vamos dizer assim, como eu disse, caminhar, né? Praticamente eu fiquei só 1 ano e 6 meses à frente realmente da secretaria, né? Porque como anteriormente eu estava como subsecretário do Marcelo, né? Então nesse período aí a gente teve um avanço assim, realmente importante. Por exemplo, a gente fez aí o primeiro PDTI, né, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que era até, né, uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, que agora, inclusive, até já está perto de fazer a primeira revisão dele, depois de 1 ano de criação do PDTI, e é um documento, realmente, é uma ferramenta muito importante para direcionar os investimentos de tecnologia, né, para onde vai caminhar a tecnologia dentro da prefeitura, né? Então, realmente, foi um avanço aí que a gente teve. A gente estava começando a trabalhar na LGPD, né? Eu estava nomeado como encarregado de dados, né? O DPO, e a gente estava começando aí a trabalhar a LGPD, até uma parceria que foi feita com o Sebrae. Então, a gente estava começando a caminhar com relação a isso, né? E fora isso, teve, né, a eleição aí do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, o Código de Ciência e Tecnologia foi aprovado anteriormente, e agora a gente estava caminhando aí a gente conseguiu eleger o Conselho, e aí era um braço direito, vamos dizer assim, meu, né, para poder discutir, conversar, e atualmente a gente já estava justamente aí trabalhando também em parceria com o Sebrae, com um planejamento estratégico para a gente pensar o que a gente quer para a ciência, tecnologia e inovação da cidade, né? E eu estava fazendo alguns outros trabalhos, né?
a gente estava fazendo um trabalho, né, que eu consegui trazer uma pessoa, né, um desenvolvedor, né, que estava me ajudando bastante, porque eu acho assim que, né, muitos dizem, né, que o poder público não tem capacidade para desenvolver sistemas, porque precisa de muita gente para trabalhar, mas eu diria assim que os frameworks, né, as ferramentas para desenvolvimento de sistemas evoluíram muito. Então, assim, já começa a gente realmente, mesmo uma equipe bem reduzida, a gente já começa a poder fazer algumas coisas, né? Então, a gente, obviamente, o sistemão, vamos dizer assim, né, o ERP, realmente era contratado, mas toda a secretaria precisa sempre de sistemas menores, né? E a gente estava justamente trabalhando nisso, desenvolvendo algumas soluções específicas para algumas secretarias, né, sistemas menores, mas sempre com a intenção, assim, sempre com a perspectiva de desenvolver código aberto, ou seja, disponibilizando o código, fonte, né, e também desenvolvendo com a intenção de sempre disponibilizar APIs e também disponibilizar dentro desses sistemas dados abertos, né? Então, assim, a ideia era que deixar o código aberto, principalmente para a gente conseguir, eu estava tentando uma aproximação, a gente já estava em conversa assim, com as universidades de cursos de programação, né, para que os alunos olhassem o código, trabalhassem no código, de repente em alguma atividade dentro de alguma disciplina, né, projeto final, seja lá o que for, ou mesmo empresas e qualquer cidadão, né, que tenha algum conhecimento para trabalhar nesse código, né, também disponibilizando a API, porque aí eu acho que a gente fomenta o desenvolvimento, né, o empreendedorismo, né, que é a intenção também da secretaria, né, para que qualquer pessoa possa consumir APIs para desenvolver os próprios aplicativos, né, de repente um aluno pensa em alguma coisa, e, por fim, dados abertos, né, fazer com que o sistema gere números, né, e esses números sejam disponíveis para a população, para qualquer um também poder acessar, né, e tomar decisões em cima desses números públicos, né. Então, assim, a gente estava começando a caminhar nessa direção aí, que eu também espero, né, que, assim, foi pouco tempo, mas eu espero que essa filosofia, vamos dizer assim, né, de trabalho, assim, permaneça. Inclusive, assim, disponibilizando código aberto, outros municípios também que quisessem copiar algum sistema desse que a gente tenha desenvolvido, né, também, né, poderia ficar à vontade. Eu acho que essa colaboração entre municípios eu acho muito importante também. Acho que é isso, Márcio. Tem pontos que eu queria destacar, que é o primeiro do processo eleitoral do Conselho Municipal de Inovação. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Marcelo Vermelho justamente para explorar essa questão do Conselho, que eu acho que é uma coisa nova para a gente. Eu acho que é uma coisa que a cidade tem que aprender a fazer também, que é justamente a participação da sociedade na política pública de inovação. E a outra coisa é o planejamento estratégico. São dois pontos que... O terceiro ponto, não sei se vai dar tempo, né, porque temos outras contas na pauta aí, que é a questão dos dados abertos, né? A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já para falar sobre isso. Fique com a gente. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Ah,
Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Hoje estamos entrevistando o José Loyola Deixara, que acabou de deixar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, vamos simplificar, lá de Nova Friburgo, e estamos fazendo um balanço da sua gestão frente à Secretaria e também vamos conversar sobre o Conestec, vamos ver se vai dar tempo. Loyola, nós estamos retomando aí a entrevista, né, depois do nosso intervalo. E aí ficando aquelas questões, né? Um exemplo de como foi a aplicação, né? Um detalhamento de como foi feito o processo eleitoral do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e como é que está sendo o processo de planejamento futuro da cidade em relação à ciência, tecnologia e inovação, que está sendo conduzido pelo próprio Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a eleição propriamente dita, né, do Conselho, até agradeço muito, né, que você me subsidiou, né, com documentos, né, para preparar o edital de convocação, mas assim foi bastante interessante, né, porque a gente partiu para o princípio, né, de que o código, a ciência, tecnologia e inovação, ela tem que ser tocada, né, o chamado 4 hélices, né, para a gente envolver aí os diversos setores, e a gente conseguiu compor aí na primeira eleição realmente um público assim, bastante eclético, né? A gente tem no nosso conselho, né, empresariado, tem pessoal da academia, tem pessoal da área pública, que até com algumas movimentações, né, a gente até que vai ter que rever essa composição, né, porque precisa de ter um quadro equilibrado, né, entre os setores, mas inclusive da organização civil, né? Então a gente conseguiu compor aí um quadro bastante eclético que realmente está sendo bastante produtivo, e só que a gente estava sentindo, a gente percebeu que realmente precisava de um planejamento, né, um planejamento mais a médio e longo prazo. E é através de uma discussão, né, entre um grupo que a gente tem chamado Inova Free, né, que a gente discute bastante ações e tal, a gente extrapola, né, o conselho, né, para envolver inclusive mais pessoas, mais setores. A gente viu a necessidade realmente de fazer um planejamento estratégico, uma coisa realmente mais estruturada. E aí a gente, em parceria aí, que sempre ajuda muito a gente, né, o Sebrae, colaborou aí, destinando aí uma pessoa, um consultor específico para trabalhar conosco, né? A gente ainda está um pouco no início, mas a gente já conseguiu aí viver, né, traçar algumas diretrizes, e depois dessas diretrizes a gente vai começar a traçar um plano de ação realmente para a gente poder atuar na ponta, né? Mas enquanto isso a gente está tentando planejar aí alguns eventos, algumas coisas também para não deixar a coisa esfriar, né? A gente não pode deixar um movimento esfriar, as pessoas se desmobilizarem. Uma coisa importante que a gente sempre precisa, e a gente sempre busca nesse ecossistema de inovação, é manter as pessoas engajadas, próximas, né? Se não desmobiliza, então a gente está acompanhando aí, né, com esse consultor do Sebrae, está sendo realmente um trabalho fantástico, mas ainda estamos ainda caminhando ainda meio em fase inicial ainda. Uhum. Olha, a gente ontem teve a Conestec em Nova Friburgo, né? Já foi o segundo momento da Conestec, o primeiro foi lá em Teresópolis, e foi um evento muito bacana. Eu acho que foi um evento marcante porque começa a se consolidar um ambiente de inovação no leste fluminense, e aí em particular também na região serrana, né? Como é que você observa isso? Qual foi a sua percepção do evento?
realmente eu achei assim, fantástico, né? A equipe do Conleste, né, realmente é uma equipe bastante competente. Eu tive um contato mais próximo, né, com o Carlos, com o André, que são realmente pessoas fantásticas, mas todo o grupo é muito bom, né? E eu acho assim que esses eventos do Conlestec, eles vão, vamos dizer assim, se complementando, né? A parte lá em Teresópolis, né, a abertura foi em Friburgo, mas foi só uma abertura, né? O segundo momento é em Teresópolis, né? Foi um trabalho muito, muito bom, foi um evento assim também fantástico. Se eu não me engano, trabalhou o mercado de trabalho, sei lá, né? Se eu não me engano, foi mercado de trabalho. E agora foi a parte de inovação e empreendedorismo, né? E, assim, quando o Carlos, né, me procurou comentando sobre o tema, até coincidiu que a gente está prestes a comemorar o bicentenário da colonização alemã, né? E Friburgo foi colonizado, né? Vieram alemães aqui e construíram as primeiras empresas, né? Que foi uma evolução tecnológica na época, e as empresas elas vieram se transformando. Então, assim, eu acho que o tema acabou bastante veio a calhar bem com esse momento, né? E foi desenvolvido aí o tema aí pelo Marcelo Verli, né? Que contou todo o histórico, né? De quando, né, Friburgo começou a se industrializar até os dias atuais, né? Fez uma linha do tempo que foi realmente bastante interessante a gente rever, né, algumas coisas que aconteceram no passado. Então, assim, eu acho que casou, inclusive, o próprio evento, né, foi dentro de uma antiga fábrica, né, que se reinventou, né, que se transformou, né, foi dentro da sede do Sebrae, e o Sebrae está dentro de uma antiga fábrica, né, hoje chamado Espaço Arte, mas já foi chamado de Fábrica de Rendas Arte, né. Então, assim, tudo mostra, né, que o friburguense, né, ele teve aquele espírito de empreendedorismo, né, de inovação, né, ao longo do tempo, né, desde essas empresas que acabaram tendo que se reinventar, a própria cidade se reinventou, né. Então eu acho que assim consolidou, a gente respirou, estando ali a gente estava respirando, né, o empreendedorismo do friburguense, né, que contou inclusive a forma, né, por que hoje Friburgo é a capital da moda íntima, né, foi justamente reflexo de uma crise que houve no setor, né. Então assim, o trazer isso para a gente, né, foi bastante interessante a gente repensar isso, até até aproveitando a sua fala que você disse lá no Conlestec, né, que a gente tem que lembrar do passado, né, para a gente ter coragem, né, de colocar em prática ações hoje, né? A gente tem que ter realmente coragem para poder agir, né? Então, assim, eu achei realmente bastante interessante todo o momento. Claro que a gente não se limitou a isso, né? Teve aquele momento também da Agritech, né? Conduzido aí pela Mônica, que é bastante interessante, é um setor forte na Perefri, né? Na estrada Teresópolis-Friburgo, que realmente é um assunto que a gente precisa trabalhar com mais carinho, introduzir mais inovação nesse setor, que realmente é um setor bastante carente de tecnologia ainda, né? E por fim, assim, né, que foi aí a minha oportunidade de falar um pouquinho sobre justamente as leis de inovação municipais, né? Foi interessante porque a gente vê assim que os municípios eles têm, na verdade, todas as mesmas dificuldades, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar mais próximo. Eu acho que mais eventos como esse aproxima mais os municípios e a gente consegue trabalhar mais em conjunto. Foi interessante ver a experiência, por exemplo, de Niterói, que é uma referência, né? Na parte de cidade inteligente, de gestão pública, é uma cidade sempre referência, e apesar deles não terem um código, uma lei de inovação propriamente dito, mas eles trabalharam com decretos, né, e conseguem ser referência nisso, e ouvir também a experiência aí do Vinícius Oberg, que é um grande amigo, aí, grande parceiro também, conhecer um pouquinho, né, do que eles estão fazendo lá em Teresópolis, que inclusive é uma referência para a gente, até com um edital que eles lançaram aí, né. Então, assim, é uma referência que a gente tem também. Então, assim, eu só quero que tenha mais eventos desse tipo para a gente ir construindo, né, o interior do Estado, principalmente, né, que eu acho que a gente precisa realmente reforçar a ciência e tecnologia no interior do Estado. Isso, Manuela, muito obrigado pela sua entrevista. E vamos agora partir para a Conlestec Niterói, que vai ser agora em novembro, dezembro, a gente encontra de novo, faz uma pauta de novo
com a Politec Niterói para compartilhar esse conhecimento. Obrigado, Loyola, sucesso aí no seu caminho futuro. Agradeço a todos que nos assistem, até a próxima, um forte abraço, tchau. Obrigado.